Meu nome é Otília Barreto, tenho 52 anos e acreditei que aos 52 anos ainda seria possível recomeçar. Que bobagem a minha! Faz uma semana que me casei com Roberto. Uma semana exata, desde que disse sim no cartório, vestida com meu vestido branco que comprei especialmente para a ocasião. Ele disse que eu estava linda, que parecia uma moça. Roberto tem 55 anos, é viúvo como eu. E nos conhecemos no grupo de apoio da Igreja São Francisco, onde íamos nas quintas-feiras para conversar sobre a solidão e sobre como é difícil reconstruir a vida depois de perder quem amamos. Nunca imaginei que uma semana seria tempo suficiente para descobrir que cometi o maior erro da minha vida. Roberto mora numa cobertura no bairro da Tijuca, no Rio. Um apartamento bonito, com vista para o mar, que ele sempre me mostrava com orgulho quando eu ia visitá-lo durante nosso namoro de 8 meses. Ele dizia que aquilo ali era patrimônio da família Carvalho há 2 gerações, que o pai dele tinha comprado nos anos 70 e que agora era dele e da irmã, Valdirene. Valdirene. Só de falar esse nome meu estômago se contrai. Mas, antes de continuarmos com essa história, eu peço gentilmente que você se inscreva no canal, curta o vídeo e me diga de qual cidade você está me ouvindo. Me encantaria saber aonde está chegando as nossas histórias. Ela é arquiteta, tem 47 anos, nunca casou e desde o primeiro dia deixou claro que eu não era bem-vinda na família. Durante o namoro, Roberto sempre arranjava desculpas para não me levar para encontros familiares. Dizia que Valdirene era muito ocupada, que ela viajava muito para trabalho, que era melhor esperarmos ficarem mais próximos para fazer as apresentações adequadamente. Eu, boba, acreditei. Achei que era carinho dele, querendo proteger nosso relacionamento ainda frágil da opinião dos outros. No dia do nosso casamento, Valdirene apareceu no cartório 5 minutos antes da cerimônia, vestida de preto da cabeça aos pés, como se fosse a um velório. Cumprimentou-me com um aperto de mão gelado, sorriu amarelo para as fotos e desapareceu logo depois da assinatura dos papéis. Roberto disse que ela tinha uma reunião importante, que arquiteto não para nunca. Durante nossa lua de mel em Teresópolis, 3 dias apenas, porque Roberto disse que não podia se ausentar muito do escritório, eu sonhava com o momento de me mudar para a cobertura, de arrumar meus pertences ao lado dos dele, de cozinhar para nós 2, de finalmente ter uma família novamente. Hoje de manhã, 7º dia de casada, eu estava na cozinha preparando o café quando Valdirene entrou usando a chave dela. Nem cumprimentou direito. "Otília, precisamos conversar", disse ela, pousando a bolsa de grife em cima da mesa da sala, onde eu tinha acabado de colocar um vaso com flores que trouxe da minha casa do interior. Roberto ainda dormia. Ele tem o sono pesado e nunca acorda antes das 9 da manhã nos fins de semana. "Bom dia, Valdirene", respondi, tentando manter a educação que minha mãe me ensinou. "Quer um café? Acabei de fazer." "Não, obrigada." Ela se sentou na poltrona principal da sala, aquela de couro marrom que fica de frente para a televisão, e me olhou de cima a baixo com uma expressão que eu não conseguia decifrar. "Senta aí que preciso esclarecer algumas coisas sobre a nova situação." Nova situação. As palavras saíram da boca dela como se eu fosse uma invasora, não a esposa do irmão dela. Sentei no sofá, ainda segurando a xícara de café que tinha preparado para mim. Minhas mãos tremiam um pouquinho, não sei se de nervoso ou de raiva. "Olha, Otília", ela começou, cruzando as pernas e ajeitando a saia preta que usava. "Eu sei que você e o Roberto se casaram e tal, mas essa cobertura continua sendo patrimônio da família Carvalho. Metade é minha, metade é dele." Eu acenei com a cabeça, esperando ela continuar, sem entender direito aonde queria chegar. "Então é o seguinte, se você vai morar aqui, vai ter que contribuir adequadamente para as despesas. O condomínio é caro, o IPTU não é barato e a manutenção de um apartamento desse nível exige investimento constante." Continuei calada, sentindo meu coração acelerar. Conversei com o Roberto ontem à noite e chegamos a um acordo. Você vai pagar R$2.000 por mês de aluguel pela sua parte na cobertura. A xícara quase escorregou da minha mão. "Como assim aluguel? Eu sou casada com seu irmão." "Exato. Você é casada com ele, não comigo." Valdirene se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos. "A parte dele ele pode dividir com quem quiser, mas a minha parte ninguém usa de graça. É uma questão de princípio." "Mas Roberto concordou com isso?" "Claro que concordou. Foi ideia dele, inclusive. Ele sabe que eu tenho razão.
Naquele momento, senti como se alguém tivesse me dado um soco no estômago. Roberto tinha concordado que eu pagasse aluguel para morar na casa dele? O homem com quem eu tinha me casado uma semana atrás achou justo que eu fosse tratada como uma inquilina? Valdirene, eu não entendo. Quando duas pessoas se casam, elas dividem a vida, dividem a casa. Ah, querida, ela deu uma risadinha seca. Isso são coisas de filme romântico. Na vida real, as coisas funcionam diferente. Principalmente quando a gente já passou dos 50 e tem patrimônio para proteger. Patrimônio para proteger, como se eu fosse uma ameaça. E se eu não conseguir pagar? Perguntei, ainda tentando processar aquela conversa surreal. Bem, aí vocês vão ter que arranjar outro lugar para morar, não é mesmo? Ela se levantou, pegou a bolsa e caminhou em direção à porta. Ah, e outra coisa. O valor é para ser pago sempre no dia 5 de cada mês. O primeiro pagamento é referente a esta semana, então você tem até terça-feira que vem para acertar. Ela saiu sem se despedir, deixando o apartamento silencioso novamente. Fiquei ali sentada, ainda de camisola e roupão, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Em uma semana de casada, eu tinha descoberto que meu marido e minha cunhada me viam como uma fonte de renda, não como parte da família. Quando Roberto acordou, uma hora depois, contei para ele sobre a conversa com Valdirene. Esperava que ele ficasse indignado, que dissesse que aquilo era um absurdo, que nunca tinha concordado com uma coisa dessas. Olha, Otília, ele disse, coçando a barriga por cima da camiseta branca de dormir. A Valdirene tem razão. Ela é muito ligada nessas questões financeiras. Sempre foi assim desde criança. É melhor não contrariar ela. Roberto, você está falando sério? Eu sou sua esposa. E eu adoro você, meu amor, mas a cobertura realmente é patrimônio familiar. Se você conseguir ajudar com as despesas, vai ser bom para todos nós. Dinheiro não é problema para você mesmo, não é? Você tem sua casinha no interior, suas economias. Aquelas palavras me atingiram como uma bofetada. Ele falou da minha casa, das minhas economias, como se fosse algo que eu devia usar para bancar os caprichos da família dele. Naquele momento, olhando para o homem com quem eu tinha me casado uma semana antes, tive uma sensação estranha. Como se estivesse vendo um estranho, não o Roberto carinhoso que me cortejou durante 8 meses. Sorri. Foi um sorriso que nasceu lá do fundo, misturado com uma tristeza imensa e uma decisão que estava se formando na minha cabeça. Você tem razão, Roberto. Dinheiro não é problema para mim. Engoli seco, levantei da mesa onde estávamos tomando café da manhã e caminhei para o quarto onde tinha arrumado minhas roupas no armário dele durante nossa primeira semana de casados. Abri a mala que ainda estava no fundo do guarda-roupa e comecei a dobrar minhas coisas novamente. Cada peça de roupa que colocava dentro da mala era uma pequena libertação. Roberto me observava da porta do quarto, mas não disse nada. 2 horas depois, eu estava na estrada, dirigindo minha Civic prata em direção ao interior, com todas as minhas roupas no banco de trás e uma certeza crescendo no meu peito. Tinha acabado de escapar de uma armadilha que nem sabia que existia. Mas alguma coisa me dizia que essa história estava longe de acabar. A viagem de volta para Vassouras durou 3 horas e 40 minutos. 3 horas e 40 minutos para processar que meu casamento de uma semana tinha acabado antes mesmo de começar direito. Quando cheguei na minha casa, já era meio da tarde. A propriedade estava exatamente como eu tinha deixado. O portão verde descascando, o jardim meio abandonado que eu não tinha tido tempo de cuidar direito antes de me mudar para o Rio, a varanda com as 2 cadeiras de balanço onde eu costumava tomar café nas manhãs de domingo. Parei o carro embaixo da mangueira velha e fiquei ali sentada por alguns minutos, só olhando para a casa que foi minha durante 23 anos. A casa que eu tinha dividido com meu falecido marido, Joaquim, até ele falecer de um infarto aos 61 anos, há 4 anos atrás. Joaquim nunca tinha me tratado como inquilina, nem quando namorávamos, nem quando casamos, nem durante os 19 anos que vivemos juntos. Ele dizia que quando 2 pessoas se amam de verdade, elas constroem tudo junto, cada tijolo, cada sonho, cada dificuldade. Será que Roberto algum dia me amou de verdade? Peguei as malas e entrei em casa. O cheiro de fechado me recebeu, junto com aquele silêncio pesado de lugar que ficou vazio por um tempo. Abri as janelas, liguei os ventiladores e fui guardar minhas roupas no armário do meu quarto, o mesmo armário onde elas ficaram durante mais de 20 anos
antes de eu fazer a bobagem de tirá-las de lá. Sentada na cama, olhando para o criado mudo, onde ainda tinha a foto do Joaquim e eu no dia do nosso casamento, comecei a repassar os últimos 8 meses da minha vida. Como é que eu não percebi? Roberto apareceu na minha vida numa quinta-feira de março do ano passado. Eu estava no grupo de apoio da Igreja São Francisco, contando para as outras pessoas como estava sendo difícil lidar com a solidão, quando ele se apresentou. Disse que também era viúvo, que também estava tentando reconstruir a vida depois de perder a esposa. A Célia morreu de câncer há 2 anos. Ele contou naquela primeira reunião. Foram 30 anos de casamento. Agora eu não sei direito como é que se faz para viver sozinho. Na época, aquilo me tocou. Pensei que tinha encontrado alguém que entendia exatamente o que eu estava passando. Durante as primeiras semanas, Roberto foi atencioso. Sempre perguntava como tinha sido meu dia, se oferecia para me acompanhar no mercado, dizia que eu cozinhava melhor que qualquer restaurante do Rio. Quando comecei a falar sobre Joaquim e sobre nossa vida em Vassouras, ele ouvia com interesse, fazia perguntas sobre a propriedade, sobre como era a vida no interior. Agora, repensando essas conversas, algumas coisas me incomodaram. Roberto sempre queria saber detalhes sobre minha situação financeira. Quantos hectares tinha minha propriedade, se a casa era própria, se eu tinha outras fontes de renda além da aposentadoria. Na época, achei que era interesse genuíno. Pensei que ele estava tentando me conhecer melhor, entender minha vida. Que bobagem! E as visitas à cobertura? Sempre tinha algo estranho. Roberto nunca me deixava ficar sozinha lá. Se ele precisava sair para alguma coisa, sempre arranjava um motivo para eu voltar para Vassouras no mesmo dia. Dizia que ainda não era hora de eu conhecer os vizinhos, que era melhor esperarmos oficializar nossa relação primeiro. Lembro de uma vez, em julho, quando fui passar o fim de semana com ele. Estava arrumando a cozinha depois do almoço quando a campainha tocou. Roberto foi atender e ouvi vozes na sala, mas ele não me chamou para conhecer quem era. Quando perguntei depois quem tinha sido, ele disse que era só um vizinho que tinha vindo pedir açúcar emprestado. Açúcar emprestado. Quem pede açúcar emprestado numa cobertura na Tijuca? E Valdirene? Ela aparecia na cobertura sempre que eu estava lá, mas nunca ficava muito tempo. Sempre tinha uma desculpa. Ia buscar alguns documentos, ou verificar se estava tudo bem com o ar-condicionado, ou pegar uma roupa que tinha esquecido no armário do quarto de hóspedes. Roberto dizia que era normal, que irmãos criados juntos tinham esse tipo de proximidade, que a Valdirene sempre foi muito cuidadosa com o patrimônio da família. Patrimônio da família. As mesmas palavras que ela usou hoje de manhã. Sentada ali na minha cama, mexendo na aliança que ainda usava no dedo, comecei a me perguntar quantas coisas eu não tinha percebido durante esses 8 meses. Por que Roberto nunca quis vir para Vassouras? Em 8 meses de namoro, ele pisou na minha casa apenas 3 vezes, sempre com pressa, sempre dizendo que tinha compromissos inadiáveis no Rio no dia seguinte. Por que ele nunca falou sobre dinheiro durante o namoro, mas no dia seguinte ao nosso casamento, a irmã dele estava cobrando aluguel? Por que Valdirene pesquisou tanto sobre minha vida? Porque agora eu me lembrava. No dia do nosso casamento, quando ela me cumprimentou friamente, disse uma coisa estranha. Então você é a Otília das terras de Vassouras. Na época não prestei atenção, mas agora, como é que ela sabia sobre minhas terras? Fui até a cozinha preparar um café. A casa estava silenciosa, mas não era o silêncio pesado que eu sentia quando morei sozinha após a morte do Joaquim. Era um silêncio diferente. Era como se a casa estivesse me acolhendo de volta, me protegendo de alguma coisa. Sentei na varanda com minha xícara de café, olhando para o pasto, onde Joaquim criava algumas cabeças de gado antes de morrer. A propriedade tem 12 hectares, boa parte plana e adequada para a agricultura ou pecuária. Não é uma fortuna, mas é um patrimônio honesto, construído com anos de trabalho e economia. Foi aí que me lembrei de uma conversa que tive com Roberto em agosto. Estávamos jantando na cobertura, e ele perguntou, meio sem jeito, se eu já tinha feito testamento. Testamento? Roberto, que conversa é essa? Não, não é nada demais, ele disse, mexendo no feijão tropeiro que eu tinha feito. É só que a gente já está numa idade que é prudente organizar essas coisas. Você não acha? Eu já organizei tudo da minha parte. E você? Já pensou em como quer deixar sua propriedade? Respondi que nunca tinha pensado nisso direito, que não tinha filhos para herdar,
que talvez deixasse tudo para alguma instituição de caridade. Que bobagem, Otília. Depois que a gente se casar, isso vai ser patrimônio nosso, patrimônio da família. Patrimônio da família. Outra vez essas palavras. O telefone tocou, me tirando dos pensamentos. Era Roberto. Otília, amor, onde você está? Em casa, na minha casa. Mas por que você saiu assim sem avisar? Acordei e você não estava mais aqui. Roberto, sua irmã me cobrou R$ 2.000 de aluguel para eu morar no seu apartamento. R$ 2.000. E você concordou. Olha, meu bem, eu sei que a Valdirene às vezes é um pouco direta demais. Mas ela tem razão sobre as despesas. A cobertura realmente é cara para manter. Você acha normal cobrar aluguel da sua própria esposa? Houve uma pausa longa do outro lado da linha. Otília, você está dramatizando. Volta para cá que a gente conversa direito. Não, Roberto, eu acho que vocês dois conversaram direito demais. E eu fiquei de fora dessa conversa. Desliguei o telefone e fiquei ali na varanda, sentindo uma mistura estranha de tristeza e alívio. A tristeza era óbvia. Eu tinha acreditado que ia reconstruir minha vida ao lado de alguém que me amasse de verdade. O alívio era mais complicado de explicar, mas estava crescendo no meu peito desde que saí da cobertura. Era como se eu tivesse escapado de alguma coisa. Quando o sol começou a se pôr, Dona Irene, minha vizinha de 73 anos, apareceu no portão com um prato coberto com pano de prato. Otília, minha filha, soube que você voltou. Trouxe um pouquinho de bolo de fubá que fiz hoje. Dona Irene conhece minha família há 40 anos. Foi ela que cuidou de mim quando Joaquim morreu, me obrigando a comer e a sair de casa nos primeiros meses de luto. Pensei que você tinha ido morar no Rio com um marido novo. Pensei isso também, Dona Irene. Mas as coisas não saíram como eu esperava. Ela me olhou com aquele olhar de quem entende muito de vida e de pessoas. Senta aqui comigo um pouquinho, disse, apontando para as cadeiras de balanço. Me conta o que aconteceu. Contei tudo. Sobre Roberto, sobre Valdirene, sobre o aluguel, sobre como me senti traída e humilhada. Dona Irene escutou em silêncio, balançando devagar na cadeira. Minha filha, ela disse quando terminei de contar, você teve sorte. Sorte? Sorte de descobrir o caráter dessa família antes de se enrolar mais com eles. Ela pegou minha mão com as mãos rugosas dela. Otília, eu vou te falar uma coisa que aprendi nesses meus 73 anos. Quando alguém te mostra quem é, acredita. Não fica tentando enxergar coisa que não existe. Mas eu realmente achei que ele me amava. E talvez amasse do jeito que ele sabe amar. Mas amor que vem com preço não é amor, é negócio. Ficamos ali conversando até escurecer. Quando Dona Irene foi embora, fiquei sozinha na varanda, pensando nas palavras dela. Amor que vem com preço não é amor, é negócio. Era isso que Roberto e Valdirene estavam fazendo comigo? Um negócio? Naquela noite, deitada na minha cama, olhando para o teto que conhecia cada rachadura, comecei a entender que a história não tinha acabado quando saí da cobertura pela manhã. Na verdade, alguma coisa me dizia que ela estava apenas começando. 3 dias se passaram desde que voltei para Vassouras. 3 dias de silêncio. 3 dias sem Roberto me ligar novamente depois daquela primeira conversa tensa. Eu estava começando a me acostumar com a rotina da minha casa novamente quando, na sexta-feira pela manhã, ouvi o barulho do portão sendo aberto. Roberto estava ali, parado ao lado de um carro preto que eu nunca tinha visto antes. Não era o sedã prata que ele sempre dirigia. Esse era mais novo, mais caro. Ele vestia um terno cinza que também não conhecia e carregava uma pasta de couro marrom na mão direita. Meu coração disparou. Por um momento, pensei que ele tinha vindo se desculpar, dizer que tudo tinha sido um mal-entendido, que a Valdirene tinha exagerado e que íamos resolver aquela situação como um casal civilizado. Oi, Otília, ele disse, sem o sorriso carinhoso que eu conhecia. Posso entrar? Abri o portão e caminhamos em silêncio até a varanda. Roberto olhava em volta com uma atenção que me deixou desconfortável. Não era o olhar de alguém admirando o lugar. Era o olhar de alguém avaliando alguma coisa. Quer um café? Ofereci, tentando manter a normalidade. Não, obrigado. Não vou demorar muito. Ele se sentou numa das cadeiras de balanço, mas não balançou. Ficou rígido, formal, colocou a pasta no colo e me encarou com uma seriedade que eu nunca tinha visto antes. Roberto, o que está acontecendo?
Por que você está assim? Otília, eu vim aqui para conversarmos sobre nossa situação. Nossa situação. Ele falou como se fôssemos dois desconhecidos discutindo um contrato comercial. Você saiu de casa sem me dar chance de explicar direito o que a Valdirene quis dizer. Mas agora, depois de pensar com calma, acho que é melhor sermos realistas sobre o que está acontecendo entre nós. Senti um frio na barriga. Realistas sobre o quê? Roberto abriu a pasta e tirou alguns papéis. Papéis oficiais, com timbres de cartório e assinaturas carimbadas. O que é isso? São documentos de separação amigável. Já estão prontos, só precisam da sua assinatura. Não consegui falar nada. Fiquei olhando para aqueles papéis como se fossem escritos numa língua estrangeira. Roberto, nós nos casamos há 10 dias. 10 dias. Exato. E nesses 10 dias ficou claro que nossas expectativas sobre o casamento são muito diferentes. Ele se inclinou para a frente, pousou os cotovelos nos joelhos. Otília, eu pensei que você fosse mais compreensiva com as questões práticas da vida. Questões práticas? Dinheiro, patrimônio, responsabilidades familiares. Você reagiu muito mal à proposta da Valdirene, como se fôssemos uns aproveitadores. Vocês cobraram aluguel de mim, Roberto. Aluguel! E qual é o problema? Você tem condições de pagar, tem sua propriedade aqui, suas economias. Não íamos te cobrar nada que você não pudesse pagar. A forma como ele falou sobre minha propriedade, sobre minhas economias, me deu uma sensação horrível. Era como se ele estivesse falando de números numa planilha, não da vida que eu construí durante décadas. Como vocês sabem sobre minhas condições financeiras? Roberto ficou quieto por alguns segundos. Depois suspirou, como se estivesse cansado de manter algum tipo de fingimento. Otília, quando duas pessoas maduras decidem se relacionar, é natural que se informem sobre a situação uma da outra, principalmente quando há patrimônio envolvido. Se informem como? A Valdirene tem uma amiga que trabalha no cartório de Vassouras, a Sandra Menezes. Vocês se conhecem? Sandra Menezes. Conhecia sim. Era uma mulher de 40 e poucos anos que trabalhava no cartório há mais de 15 anos. Sempre foi muito simpática comigo. Sempre perguntava sobre minha vida quando eu ia lá resolver alguma questão de documentação. A Sandra contou para a Valdirene sobre sua propriedade ainda no começo do nosso namoro. 12 hectares, casa própria, sem dívidas, aposentadoria em dia e as economias que você tem na poupança do Banco do Brasil. Senti como se tivessem me dado um tapa na cara. Vocês investigaram minha vida? Investigar é uma palavra muito forte. Digamos que nos informamos. É o que qualquer pessoa responsável faria antes de se comprometer seriamente com alguém. Eu estava tentando processar aquilo tudo, mas minha cabeça parecia não conseguir conectar as informações direito. Então vocês sabiam desde o começo que eu tinha patrimônio? Claro que sabíamos. Você acha que eu ia me casar às cegas aos 55 anos de idade? A frieza com que ele disse aquilo me gelou o sangue. E o que você sentia por mim, Roberto? Era verdade ou era parte do plano? Otília, eu tenho carinho por você. Sempre tive. Você é uma mulher decente, trabalhadora, organizada. Seria uma boa companhia para mim e uma boa adição para a nossa família. Uma boa adição. Ele falou como se eu fosse um móvel que ele estava pensando em comprar. Mas você não esperava que eu fosse tão dramática com as questões financeiras, continuou. A Valdirene achou que você fosse entender melhor a situação. Que situação, Roberto? Ele respirou fundo, como se estivesse se preparando para contar alguma coisa importante. A cobertura está com algumas dívidas. O condomínio está atrasado há 6 meses. O IPTU do ano passado não foi quitado e temos algumas pendências no cartório de registro de imóveis. Nada que não pudesse ser resolvido com uma ajuda financeira adequada. Meu mundo desabou ali mesmo. Vocês queriam meu dinheiro para quitar as dívidas da cobertura? Queríamos que você participasse das responsabilidades familiares, como qualquer esposa faria. Mas você preferiu fazer drama e sair correndo. Roberto, isso é golpe. Não é golpe, Otília. É casamento. Casamento entre pessoas maduras, com bens, com responsabilidades. Não é aquele romantismo de adolescente que você parece estar esperando. Levantei da cadeira e comecei a caminhar pela varanda. Minha cabeça estava girando, tentando entender como é que eu não tinha percebido nada disso durante 8 meses de namoro. E se eu não assinar esses papéis? Vai ser mais complicado para todo mundo.
Vai ter que ser divórcio litigioso, vai levar mais tempo, vai custar mais caro, mas a escolha é sua. Ele se levantou também, guardou os papéis na pasta. Otília, eu não estou aqui para brigar com você. Estou tentando resolver nossa situação da forma mais civilizada possível. Você não se adaptou à nossa família. Nós não nos adaptamos às suas expectativas românticas. É melhor cada um seguir seu caminho. E a Valdirene? Ela concorda com essa separação? Foi ideia dela, na verdade. Ela disse que você nunca ia se adaptar ao nosso estilo de vida, que ia ser fonte de conflito constante na família. Estilo de vida? Otília, nós somos uma família que sempre foi muito unida, muito protetora do patrimônio que construímos ao longo dos anos. A Valdirene é uma profissional bem-sucedida, tem uma cabeça muito boa para negócios. Quando ela viu que você não tinha o mesmo pragmatismo, achou melhor desfazer logo essa união. Pragmatismo. Essa palavra ecoou na minha cabeça. Roberto, me responde uma coisa. Você algum dia me amou de verdade? Ele me olhou por alguns segundos, como se estivesse pensando na resposta. Otília, amor aos 50 anos não é igual amor aos 20. É mais maduro. É baseado em compatibilidade, em objetivos comuns, em benefícios mútuos. Benefícios mútuos. E quais eram os benefícios mútuos no nosso casamento? Bem, você teria a companhia de um homem honesto, uma família estruturada, um lar confortável no Rio. Nós teríamos sua ajuda financeira para manter nosso padrão de vida e sua companhia também. Não consegui mais escutar. Sentei na cadeira de balanço e comecei a balançar, tentando acalmar a sensação de náusea que tinha tomado conta do meu estômago. Roberto ficou ali parado por mais alguns minutos, esperando eu dizer alguma coisa. Os papéis ficam com você, disse finalmente. Quando decidir assinar, pode levar no cartório de Vassouras mesmo. A Sandra já está a par da situação. Sandra, a mulher que tinha me traído, passando informações sobre minha vida para pessoas que eu nem conhecia direito. Tem mais uma coisa, Roberto disse, já caminhando em direção ao portão. A Valdirene pediu para eu avisar que se você quiser contestar alguma coisa desse processo, ela tem documentação completa sobre sua situação financeira. É melhor não complicar as coisas. Era uma ameaça? Estava ele me ameaçando? Tchau, Otília. Foi bom enquanto durou. Ele entrou no carro preto e foi embora, deixando uma nuvem de poeira e o cheiro de escapamento na minha varanda. Fiquei ali sentada, balançando devagar, olhando para aqueles papéis de separação que tinham ficado na mesinha da varanda. 10 dias de casada. 10 dias para descobrir que tinha sido vítima de um plano calculado, friamente executado por pessoas que me investigaram, me avaliaram e me descartaram quando percebi o que estava acontecendo. Peguei os papéis e comecei a ler. Era tudo muito simples, muito limpo. Separação amigável, sem partilha de bens. Cada um fica com o que trouxe para o casamento. Assinatura da esposa, assinatura do marido, 2 testemunhas, carimbo do cartório. Como se nossos 8 meses de namoro e 10 dias de casamento fossem apenas um erro administrativo que precisava ser corrigido. Quando o sol começou a se pôr, Dona Irene apareceu novamente no portão. Ela tinha visto o carro estranho na manhã e ficou preocupada. Era ele? Era. E trouxe papéis de separação. Dona Irene se sentou na outra cadeira de balanço e ficou ali comigo, em silêncio, até escurecer. Minha filha, ela disse quando já estava quase na hora de ir embora. Você vai assinar esses papéis? Não sei, Dona Irene. Não sei mais nada. Posso te dar um conselho? Acenei com a cabeça. Antes de assinar qualquer coisa, descobre direitinho quem é essa gente com quem você se meteu. Porque gente que faz o que eles fizeram com você, não faz só uma vez na vida. Ela foi embora, mas as palavras ficaram ecoando na minha cabeça. Gente que faz o que eles fizeram com você, não faz só uma vez na vida. Será que Roberto tinha feito isso antes? Será que eu não era a primeira mulher que ele e Valdirene tinham escolhido como alvo? Naquela noite, deitada na cama, olhando para o teto, comecei a me perguntar quantas outras Otílias existiam por aí. E se existiam, o que tinha acontecido com elas? Eu peço gentilmente que você se inscreva no canal, curta o vídeo e me diga de qual cidade você está me ouvindo. Dessa forma, você me motiva a continuar contando mais relatos para você. As palavras da Dona Irene ficaram martelando na minha cabeça durante o fim de semana inteiro. Gente que faz o que eles fizeram com você não faz só uma vez na vida.
Na segunda-feira pela manhã, tomei uma decisão. Não ia assinar aqueles papéis de separação sem antes entender direito com quem eu tinha me envolvido. A primeira coisa que fiz foi procurar o Dr. Henrique Macedo, um advogado aqui de Vassouras que conhecia minha família há décadas. Ele tinha escritório na rua principal da cidade, numa casa antiga que pertencia ao pai dele. Dr. Henrique tinha uns 65 anos, era viúvo também e sempre foi uma pessoa de confiança. Dona Otília, ele disse quando contei minha história. A senhora foi vítima de o que a gente chama de golpe do coração. É mais comum do que a senhora imagina. Golpe do coração. Nunca tinha ouvido essa expressão, mas fazia todo sentido. O senhor acha que eles fizeram isso antes? Com certeza fizeram. Esse tipo de esquema não nasce pronto na cabeça de ninguém. Eles têm prática. Dr. Henrique pegou um bloco de papel e começou a anotar algumas coisas enquanto conversávamos. Dona Otília, antes da senhora assinar qualquer documento, precisamos investigar a situação financeira desse Roberto e dessa irmã dele. E também preciso verificar algumas coisas sobre o passado dele. Como assim? Existe uma empresa em Niterói que faz esse tipo de investigação. Eles vão descobrir quantos casamentos e relacionamentos ele teve, se tem dívidas registradas, se já foi processado por alguém. É investigação legal, tudo dentro da lei. Concordei imediatamente. Queria saber com quem eu tinha me metido. Doutra coisa, Dr. Henrique continuou. Quero que a senhora não assine nada sem eu ver primeiro. Esses papéis que ele trouxe podem ter pegadinhas que a senhora não percebeu. Saí do escritório dele com uma sensação estranha. Era a primeira vez desde que Roberto apareceu com aqueles documentos que eu sentia que tinha algum controle sobre a situação. Não estava mais sozinha tentando entender o que tinha acontecido comigo. Na quarta-feira, Dr. Henrique me ligou pedindo para eu ir até o escritório dele. Tinha recebido o relatório da investigação. Dona Otília, sente aí que temos muito o que conversar. Ele abriu uma pasta grossa cheia de papéis e fotografias. Roberto Carvalho da Silva, 55 anos. Foi casado 3 vezes. 3 vezes? Ele tinha me dito que só foi casado com a Célia, que morreu de câncer. A primeira esposa se chamava Maria Helena. Casaram em 1995, separaram em 2002. A segunda foi a tal da Célia, que realmente morreu de câncer em 2022. E a terceira foi a Lúcia dos Santos, casamento que durou apenas 8 meses, de janeiro a setembro do ano passado. Enquanto eu estava chorando a solidão nas reuniões da Igreja São Francisco, Roberto estava se separando da terceira esposa. E tem mais, Dr. Henrique continuou. Conseguimos contato com as 2 ex-esposas vivas. Elas concordaram em conversar com a senhora. Senti meu coração acelerar. O que elas disseram? É melhor a senhora ouvir diretamente delas. Marquei uma reunião para hoje à tarde, aqui no escritório. Elas vêm especialmente de Niterói para conversar com a senhora. Às 3 horas da tarde, 2 mulheres entraram no escritório do Dr. Henrique. Uma loira, de uns 55 anos, bem vestida, que se apresentou como Maria Helena. A outra, morena, mais nova, talvez 48 anos, era Lúcia dos Santos. Otília, disse Maria Helena, se sentando na cadeira ao meu lado. Quando o advogado entrou em contato conosco e contou sua história, eu e a Lúcia decidimos que precisávamos conversar com você. É que a gente passou pela mesma coisa, completou Lúcia. E se a gente tivesse falado antes, talvez você não tivesse caído na mesma armadilha. Maria Helena foi a primeira a contar sua história. Conheci o Roberto em 2094, num curso de informática para a terceira idade. Eu estava com 44 anos, tinha acabado de me separar do meu primeiro marido e estava tentando recomeçar a vida. O Roberto foi um namorado maravilhoso, atencioso, carinhoso, sempre perguntava sobre minha vida, sobre meus planos. A história dela era muito parecida com a minha. Quando casamos, em 95, ele disse que morávamos na cobertura da Tijuca, que era patrimônio da família dele e da irmã, a Valdirene. Logo na primeira semana, ela apareceu cobrando minha participação nas despesas da casa. Igual comigo, murmurei. Exato, mas eu era mais nova, mais boba. Achei que era normal. Paguei os R$2.000 durante 2 anos. R$2.000. O mesmo valor que tinham cobrado de mim. E depois? Depois eles começaram a pedir mais. Que eu ajudasse com as dívidas do condomínio, com o IPTU, com não sei mais o quê.
Até que descobri que a cobertura estava hipotecada no banco e eles estavam usando meu dinheiro para pagar as prestações. E como você descobriu? Por acaso. Fui ao banco com o Roberto um dia e escutei uma conversa dele com o gerente sobre o financiamento do apartamento. Quando questionei, ele disse que era temporário, que logo ia quitar tudo. E quitou? Nunca quitou. E quando parei de pagar, nossa relação desandou rapidamente. O Roberto começou a ficar agressivo, a Valdirene ficava me pressionando, dizendo que eu não era uma esposa dedicada. Como acabou? Me separei em 2002. Eles tentaram ficar com parte dos meus bens no divórcio, mas meu advogado conseguiu provar que eu tinha sido enganada. Depois foi a vez da Lúcia contar. Minha história é mais recente. Conheci o Roberto no ano passado, também num grupo de apoio, mas esse era de um clube da terceira idade em Copacabana. Ele usa esses grupos para conhecer mulheres? Parece que sim. O esquema é sempre o mesmo. Procura viúvas ou separadas, com boa situação financeira, meio solitárias, precisando de companhia. E como você descobriu sobre sua situação financeira? Ele foi muito esperto. Durante o namoro, sempre perguntava sobre minha vida, sobre minha casa, sobre minha aposentadoria. Dizia que estava preocupado comigo, que queria ter certeza que eu estava bem protegida financeiramente. Era exatamente o que Roberto tinha feito comigo. Quando casamos, em janeiro do ano passado, aconteceu a mesma coisa. A Valdirene apareceu com a história do aluguel, mas eu fiquei desconfiada desde o começo. Por quê? Porque investigaram minha vida antes do casamento. Um vizinho meu comentou que uma mulher tinha aparecido no prédio perguntando sobre mim, se eu tinha apartamento próprio, se recebia visitas, essas coisas. E você pagou o aluguel? Paguei uns 3 meses. Mas aí comecei a investigar por conta própria. Descobri que a cobertura estava cheia de dívidas, que o Roberto não tinha emprego fixo há anos, que vivia basicamente do dinheiro que as esposas pagavam. Como você descobriu isso? Contratei um detetive particular. Gastei R$2.000 com a investigação, mas valeu cada centavo. E o que você fez? Me separei, mas não sem antes conseguir provas de tudo que eles estavam fazendo. Lúcia abriu a bolsa e tirou uma pasta de documentos. Tenho aqui cópias de todas as dívidas da cobertura, comprovantes dos pagamentos que fiz, gravações de conversas com a Valdirene, onde ela admite que investigou minha situação financeira antes do Roberto se aproximar de mim. Gravações? Aprendi que com gente assim é melhor gravar tudo. Eles mentem com a maior naturalidade do mundo. Ficamos ali conversando durante 2 horas. Maria Helena e Lúcia me contaram detalhes sobre o esquema que eu nem imaginava. A Valdirene era quem comandava tudo. Ela escolhia as vítimas através de pesquisas em cartórios, investigação em redes sociais, informações que conseguia com conhecidos que trabalhavam em bancos e órgãos públicos. Roberto era apenas o executor do plano. Ele tinha uma lista de lugares onde procurar mulheres solitárias. Grupos de apoio, clubes da terceira idade, cursos diversos, até grupos de caminhada na praia. O apartamento realmente estava cheio de dívidas. Eles usavam o dinheiro das esposas para pagar as prestações mais urgentes e evitar o despejo, mas nunca conseguiam quitar nada completamente. Quando uma esposa começava a desconfiar ou se recusava a pagar, eles arranjavam um motivo para se separar e partiam para a próxima vítima. Otília, disse Maria Helena quando já estava quase na hora de elas irem embora. Você não pode deixar isso passar. Se não fizer nada, eles vão continuar fazendo isso com outras mulheres. Mas o que eu posso fazer? Eu não tenho provas de nada. Tem sim, disse Lúcia. Tem os papéis que ele trouxe. Tem o fato de terem investigado sua vida antes do casamento. Tem a Sandra do cartório que passou informações suas. E tem a gente, completou Maria Helena. Somos 3 vítimas do mesmo esquema. E isso não é coincidência. O que vocês estão sugerindo? Que você não assine esses papéis de separação. Que processe eles por estelionato, por danos morais, por investigação ilegal da sua vida privada. E que a gente te ajude, disse Lúcia. Eu tenho as gravações, a Maria Helena tem documentos da época dela. Juntas, temos material suficiente para derrubar esse esquema. Saí do escritório do Dr. Henrique naquela tarde com a cabeça girando. Não era mais sobre mim apenas. Era sobre quantas outras mulheres Roberto e Valdirene tinham enganado, e quantas ainda iam enganar se alguém não fizesse alguma coisa. À noite, sentada na varanda, olhando para os papéis de separação que continuavam ali na mesinha, tomei uma decisão.
Não ia assinar nada, e não ia apenas me defender, ia atacar. Mas primeiro, precisava de um plano. E pelo que tinha descoberto naquele dia, um plano muito bem elaborado. Porque se Roberto e Valdirene pensavam que eu era apenas mais uma viúva solitária e indefesa que eles podiam enganar e descartar, iam descobrir que estavam redondamente enganados. A guerra estava apenas começando. Passei a semana inteira preparando meu plano. Dr. Henrique me ajudou com os detalhes legais. Maria Helena e Lúcia me ensinaram como lidar com Roberto e Valdirene. E eu aprendi algumas coisas sobre gravação de conversas que nunca imaginei que fosse precisar saber na vida. Na quinta-feira pela manhã, 15 dias depois de ter saído da cobertura, liguei para Roberto. Roberto, é a Otília. Otília, que bom que você ligou. Já assinou os papéis? Na verdade, é sobre isso que estou ligando. Mudei de ideia. Houve uma pausa do outro lado da linha. Como assim? Quero tentar de novo. Quero voltar. Sério? Sério. Andei pensando muito sobre nossa conversa, sobre o que você e a Valdirene disseram. E acho que vocês estavam certos. Eu realmente fui dramática demais. Otília, que bom. Eu sabia que você ia entender. A alegria na voz dele me deu vontade de vomitar, mas mantive a compostura. Mas tem uma condição. Que condição? Quero que façamos tudo oficial. Se vou pagar aluguel, quero contrato registrado. Se vou ajudar com as despesas da cobertura, quero ver todas as contas, todos os comprovantes. Quero transparência total. Claro, claro, sem problema nenhum. A Valdirene vai ficar muito feliz. Ótimo. Posso ir aí hoje à tarde? Trago todos os documentos para regularizarmos nossa situação. Pode sim. Vou avisar a Valdirene. Que horas você chega? Umas 4 horas. Perfeito. Otília, você não imagina como estou feliz. Sabia que íamos conseguir resolver isso. Desliguei o telefone e peguei a pasta que tinha preparado durante a semana. Dentro estavam alguns documentos verdadeiros, outros que Dr. Henrique tinha preparado especialmente para aquela ocasião, e um gravador pequeno que Lúcia me emprestou. Cheguei na cobertura exatamente às 4 horas da tarde. Roberto abriu a porta com o maior sorriso que eu tinha visto nele desde que nos conhecemos. Meu amor, como eu senti sua falta. Me abraçou com força, mas o abraço me pareceu falso, teatral. Oi, Roberto, onde está a Valdirene? Ela já vem? Está terminando uma ligação de trabalho no escritório dela. Sentamos na sala. A cobertura continuava bonita, mas agora eu via tudo com outros olhos. Os móveis caros que pareciam estar sempre limpos demais, como se não fossem usados direito. As decorações que não combinavam entre si, como se tivessem sido compradas aos poucos, conforme sobrava dinheiro. A vista linda para o Cristo, que agora me parecia estar olhando com pena de mim. Valdirene apareceu alguns minutos depois, vestida com um terninho azul marinho e sapatos de salto alto. Estava mais simpática do que eu jamais tinha visto. Otília, que alegria você ter voltado. Roberto ficou desolado quando você foi embora. Oi, Valdirene. Obrigada por me receber de novo. Imagina, família é família. E agora que você entendeu melhor nossa situação, tenho certeza que vamos nos dar muito bem. Mela se sentou na poltrona de couro, a mesma onde tinha me humilhado 2 semanas antes. Então, disse cruzando as pernas, o Roberto me contou que você quer regularizar nossa situação financeira. Achei muito maduro da sua parte. Pensei muito sobre vocês disseram. E realmente, vocês estavam certos. Liguei o gravador dentro da minha bolsa, usando o truque que Lúcia me ensinou. Que bom que você reconhece isso, disse Valdirene. Muitas mulheres da sua idade ficam muito românticas. Acham que casamento é conto de fada. Eu era assim mesmo, menti. Mas agora entendo que casamento entre pessoas maduras é diferente. Exato. É parceria, é ajuda mútua, é cada um contribuindo com o que pode para o bem da família. Roberto estava sorrindo, balançando a cabeça, concordando com tudo que a irmã dizia. E então, continuou Valdirene, trouxe o dinheiro do aluguel? Trouxe. Mas antes quero ver os documentos que vocês mencionaram. As contas, as despesas, essas coisas. Claro, claro, disse Roberto. Valdirene, mostra para ela. Valdirene se levantou e foi buscar uma pasta no armário da sala. Aqui está tudo, disse, me entregando alguns papéis. Contas de condomínio, IPTU, manutenção do apartamento. Peguei os papéis e comecei a examinar. Eram exatamente o que Dr. Henrique tinha previsto.
Contas atrasadas, boletos vencidos, notificações de cobrança. Nossa, realmente está tudo atrasado. É, disse Valdirene. Por isso precisamos tanto da sua ajuda. E vocês fazem isso há muito tempo? Como assim? Procurar mulheres para ajudar com as despesas. Roberto e Valdirene trocaram um olhar rápido. Otília, não sei que ideia é essa, disse Roberto. Você é minha esposa, não qualquer mulher. Ah, Roberto, não precisa fingir mais, falei, mantendo o tom amigável. Agora que eu aceito a situação, vocês podem ser honestos comigo. Valdirene me olhou com uma expressão desconfiada. Do que você está falando? Estou falando que sei sobre a Maria Helena e a Lúcia. O silêncio que se fez na sala foi tão denso que dava para cortar com uma faca. Quem? Perguntou Roberto, mas sua voz saiu um pouco trêmula. As ex-esposas suas que também pagaram aluguel aqui. As que também foram investigadas antes de você se aproximar delas. Valdirene se endireitou na poltrona. Não sei de onde você tirou essas informações. Tirei delas mesmas, interrompi. Conversei com as duas. Elas me contaram direitinho como vocês operam. Roberto ficou vermelho. Otília, você está entendendo errado. Não estou entendendo errado, Roberto. Estou entendendo perfeitamente. Sorri para ele. E como eu disse, aceito a situação. Como assim aceita? Perguntou Valdirene. Aceito fazer parte do esquema de vocês. Aceito pagar o que vocês estão pedindo. Eles trocaram outro olhar, mais confuso agora. Mas qual é a pegadinha? Perguntou Valdirene. Nenhuma pegadinha. É que vocês são muito bons no que fazem. Muito profissionais. Profissionais? Sim. A investigação da Sandra no cartório foi perfeita. A abordagem do Roberto no grupo da igreja foi muito bem calculada. O timing de tudo, o jeito que vocês me fizeram acreditar que era amor. Estava vendo que eles estavam começando a relaxar. Valdirene até deu uma risadinha. Realmente somos bons no que fazemos, disse ela. A Sandra nos deu informações detalhadas sobre você desde o começo, disse Roberto, agora mais solto. Sabíamos exatamente quanto você tinha na poupança, quanto valia sua propriedade. E vocês sabiam que eu estava vulnerável pela solidão, completei. Exato, disse Valdirene. Mulher viúva, solitária, com patrimônio, sem filhos para protegê-la. Era o perfil perfeito. E funcionou. Vocês me fizeram acreditar que o Roberto me amava. Ah, Otília, disse Roberto. Eu tenho carinho por você, sempre tive. Mas amor aos 50 anos... É diferente, né? É business, disse Valdirene, rindo. Amor é business. E quantas mulheres vocês já fizeram isso? Ah, foram várias ao longo dos anos, disse Valdirene, agora completamente à vontade. A Maria Helena foi a primeira. Ela era muito ingênua. Pagou durante 2 anos sem questionar nada. E a Lúcia? A Lúcia desconfiou rápido demais, disse Roberto. Durou só alguns meses. E antes delas? Antes tiveram outras, disse Valdirene. Mas essas foram mais casuais. Não foi um esquema tão organizado como agora. Agora vocês aperfeiçoaram o método. Exato, disse Roberto, se levantando para pegar uma cerveja na cozinha. Agora a gente tem um sistema. A Valdirene pesquisa, eu faço a abordagem, depois dividimos o dinheiro. Como dividem? Meio a meio, disse Valdirene. Afinal, eu faço toda a parte intelectual, ele só executa. Roberto voltou da cozinha com a cerveja aberta. E você, Otília, vai ser nossa melhor cliente, disse, brindando no ar. Tem mais dinheiro que as outras, é mais organizada e agora que entende nosso esquema, vai ser mais fácil trabalhar com você. Cliente, repeti. É assim que vocês me veem. É assim que sempre vimos, disse Valdirene. Desculpa a sinceridade, mas você achou mesmo que um homem como o Roberto ia se interessar por uma mulher como você por amor? A palavra saiu da boca dela com tanto desprezo que senti vontade de levantar e sair, mas mantive a calma. Uma mulher como eu? Ai, Otília, você é uma boa pessoa, mas 52 anos viúva, morando sozinha no interior, não é exatamente o perfil de mulher que desperta paixão, né? Roberto riu, junto com a irmã. Mas despertou interesse financeiro, completou ele. Exato, disse Valdirene. E isso é o que importa para nós. Ficaram ali rindo e conversando por mais alguns minutos, contando detalhes sobre como me investigaram, como planejaram a abordagem, como calcularam exatamente o que podiam extrair de mim. A cada palavra, eu sentia uma mistura de raiva e alívio. Raiva pela humilhação,
mas alívio por estar gravando tudo aquilo. Bom, disse finalmente me levantando. Então agora que está tudo esclarecido, vamos assinar os contratos? Que contratos? Perguntou Valdirene. Os que eu trouxe para formalizar nossa parceria. Peguei a pasta que tinha trazido e tirei alguns documentos que Dr. Henrique tinha preparado. Este aqui é o contrato de aluguel formal, disse, mostrando um papel. E este aqui é um documento onde vocês assumem oficialmente que investigaram minha vida antes do casamento. Para que isso? Perguntou Roberto. Para minha proteção legal. Se vocês são tão profissionais assim, devem entender a importância de documentar tudo. Valdirene pegou os papéis e começou a ler. Otília, isso aqui está dizendo que nós confessamos ter investigado você ilegalmente. E não confessaram? Há 5 minutos? Sim, mas não queremos colocar no papel. Então não querem meu dinheiro? Roberto e Valdirene se entreolharam. Quanto você vai pagar? Perguntou ela. 5.000 por mês. 5.000? Os olhos da Valdirene brilharam. 5.000, mas só se assinarem os documentos. E se não assinarmos? Aí vocês ficam sem o dinheiro e eu vou embora de novo. Houve mais uma pausa enquanto eles pensavam. Tá bom, disse Valdirene. 5.000 por mês vale a pena assinar qualquer papel. Roberto concordou, e os dois assinaram os documentos sem ler direito, concentrados demais na quantia que eu tinha oferecido. Quando eles terminaram de assinar, guardei os papéis na minha pasta e desliguei o gravador. Pronto, disse sorrindo. Agora nossa parceria está oficializada. E o dinheiro? Perguntou Roberto. Ah, o dinheiro. Levantei da poltrona e caminhei em direção à porta. O dinheiro vocês podem esperar sentados. Como assim? Vocês realmente acham que eu ia pagar 5.000 reais por mês para 2 golpistas confessos? A expressão no rosto dos dois mudou completamente. Otília, do que você está falando? Estou falando que vocês acabaram de assinar a própria sentença e que toda a nossa conversa foi gravada. Gravada? Gravada. Tenho aqui. Mostrei o gravador. Vocês confessando que me investigaram ilegalmente, que planejaram me enganar desde o começo, que fizeram isso com outras mulheres e que me veem apenas como uma fonte de renda. Roberto ficou branco. Otília, você não pode usar isso. Posso sim. E vou usar. Vocês dois vão ser processados por estelionato, invasão de privacidade e danos morais. Você está louca? Gritou Valdirene, se levantando da poltrona. Não estou louca. Estou fazendo justiça. Caminhei em direção à porta da cobertura. Ah, e mais uma coisa, disse, me virando para eles pela última vez. Os papéis que vocês assinaram não eram contratos, eram confissões detalhadas de tudo que fizeram comigo e com as outras mulheres. Confissões assinadas e reconhecidas em cartório. Isso é crime, gritou Roberto. Crime é o que vocês fizeram. Eu só documentei. Saí da cobertura. Entrei no elevador e apertei o botão do térreo, ouvindo aos gritos deles ainda ecoando no corredor. Quando cheguei na rua, respirei fundo. A primeira parte do meu plano estava completa. Agora faltava a segunda parte, e essa ia ser ainda melhor. 3 meses se passaram desde aquela tarde na cobertura. 3 meses de um silêncio que me trouxe mais paz do que todos os meses de namoro com Roberto. Durante esse tempo, Dr. Henrique trabalhou com as gravações e confissões que consegui, junto com o material que Maria Helena e Lúcia tinham guardado. Não precisamos expor nada publicamente. A justiça funcionou em silêncio, do jeito que eu queria. Roberto e Valdirene foram processados por estelionato e danos morais. As confissões assinadas, junto com as gravações, eram provas irrefutáveis do esquema que operavam há anos. Eles tentaram alegar que tinham sido enganados por mim, mas a juíza que pegou o caso não aceitou essa versão. Não se pode alegar boa-fé quando há planejamento prévio para causar dano, ela disse durante a audiência. E as próprias palavras dos réus, gravadas e documentadas, comprovam a intenção criminosa. Mas a melhor parte não foi nem o processo judicial. A melhor parte foi descobrir que Valdirene tinha mentido sobre a situação da cobertura desde o começo. Sandra, a funcionária do cartório que tinha passado minhas informações para eles, também foi investigada. Quando percebeu que ia perder o emprego e responder criminalmente pela quebra de sigilo, decidiu cooperar com a justiça. Foi ela quem nos contou a verdade toda. A cobertura nunca foi patrimônio da família Carvalho. Roberto tinha comprado o apartamento em 2010, financiado pela Caixa Econômica.
usando como entrada o dinheiro que recebeu da primeira separação com Maria Helena. Valdirene não era proprietária de coisa nenhuma. Ela apenas morava lá de favor, porque nunca conseguiu juntar dinheiro suficiente para ter casa própria. Todos aqueles anos cobrando aluguel das esposas do irmão, ela estava apenas tentando se sustentar. A história do patrimônio familiar era pura invenção para justificar o parasitismo. Mas havia algo ainda pior. Roberto estava há 8 meses sem pagar as prestações do financiamento. A Caixa já tinha iniciado o processo de execução e a cobertura ia ser leiloada em dezembro. Ou seja, enquanto eles estavam me enganando para conseguir dinheiro para manter o padrão de vida da família, na verdade estavam tentando evitar o despejo. Quando descobri isso, através da investigação que Dr. Henrique fez, senti uma mistura de indignação e alívio. Indignação porque tinham mentido sobre absolutamente tudo. Alívio porque eu tinha escapado de me envolver financeiramente com aquela situação. A cobertura foi leiloada em dezembro, exatamente como a Caixa tinha programado. Roberto e Valdirene tiveram que sair até o dia 15 de janeiro. Soube, através de Maria Helena, que manteve contato comigo, que eles se mudaram para um apartamento de 1 quarto em Realengo, alugado, sem vista para coisa nenhuma. Valdirene perdeu vários clientes quando a história do envolvimento dela no esquema vazou entre os colegas arquitetos. Não foi exposição pública, foi só o boca a boca natural de um meio profissional pequeno onde todo mundo se conhece. Ela tentou continuar trabalhando, mas com a reputação abalada e sem escritório próprio, os projetos minguaram. Roberto tentou voltar para os grupos de apoio, procurando novas vítimas, mas Maria Helena, Lúcia e eu fizemos questão de avisar as coordenadoras dessas atividades sobre o esquema dele. Não precisamos fazer escândalo, apenas conversas discretas, mulher para mulher, explicando como ele operava. A última notícia que tive deles foi em março. Sandra, que perdeu o emprego, mas conseguiu um acordo para não ser presa, me contou que Roberto estava trabalhando como vendedor numa loja de móveis usados em Madureira. Valdirene estava dando aulas particulares de desenho técnico para adolescentes, cobrando R$ 20 por hora. Do golpe do coração aos R$ 20 por hora. Uma queda e tanto. Quanto a mim, os 3 meses de silêncio me trouxeram uma paz que eu não sentia há anos. Não a paz da solidão que eu vivia depois da morte do Joaquim, mas a paz de quem sabe quem é e do que é capaz. Reformei minha casa de cima a baixo. Pintei todas as paredes, troquei os móveis da sala, fiz um jardim novo na parte da frente da propriedade. Comprei uma cadeira de balanço nova para a varanda, mais confortável, onde passo as tardes lendo os livros que não tinha tempo de ler quando estava envolvida com Roberto. Voltei a cuidar da horta que Joaquim tinha feito atrás da casa. Plantei tomates, alface, couve, cebolinha. Descobri que cuidar da terra me acalma de um jeito que eu não esperava. Cada semente que brota, cada pé de verdura que cresce, me lembra que ainda há tempo para recomeçar, para criar coisas novas, para ser quem eu realmente sou. Dona Irene continua aparecendo todas as tardes para nossos cafés na varanda. Foi ela quem mais comemorou quando contei como tinha resolvido a situação com Roberto e Valdirene. "Menina", ela disse, balançando na cadeira e sorrindo. "Você aprendeu que não precisa gritar para ser respeitada. Às vezes, o silêncio dói mais que qualquer grito." Tem razão. Roberto e Valdirene provavelmente esperavam que eu fizesse escândalo, que saísse gritando sobre o que eles tinham feito comigo. Em vez disso, agi em silêncio, com planejamento, com inteligência. E o resultado foi muito mais devastador para eles do que qualquer exposição pública poderia ser. Maria Helena e Lúcia se tornaram amigas verdadeiras. Nos falamos pelo WhatsApp toda semana e uma vez por mês uma de nós viaja para nos encontrarmos. É engraçado como uma experiência ruim pode gerar amizades tão boas. Lúcia está namorando um senhor viúvo que conheceu num curso de culinária italiana. Ela aprendeu a ser mais cuidadosa, mais observadora, mas não fechou o coração. Aprendi a diferença entre ser cautelosa e ser desconfiada, ela me disse na nossa última conversa. Maria Helena decidiu não se relacionar mais romanticamente e está feliz assim. Ela usa o tempo livre para viajar, para conhecer lugares novos, para fazer as coisas que sempre quis fazer, mas nunca teve coragem. Descobri que gostar de mim mesma é mais importante que ser gostada por alguém, disse.
Quanto a mim, ainda não sei o que quero para o futuro no campo amoroso. Por enquanto, estou bem assim, sozinha, mas não solitária. Tem uma diferença enorme entre essas duas coisas, e eu demorei 52 anos para entender qual é. O processo contra Roberto e Valdirene terminou em abril. Eles foram condenados a me pagar uma indenização por danos morais no valor de R$15 mil, além de terem que ressarcir Maria Helena e Lúcia pelos valores que pagaram durante os anos que foram enganadas. Sei que eles não têm dinheiro para pagar nada disso agora. Mas a condenação fica registrada, e se um dia eles tentarem fazer alguma coisa parecida com outra pessoa, vai ser muito mais fácil provar o histórico criminoso. Usei parte do dinheiro que tinha na poupança, o mesmo dinheiro que eles tanto cobiçaram, para fazer uma doação para um abrigo de idosos aqui na região. Não porque me sinto culpada ou porque quero fazer caridade para me sentir melhor. Fiz porque quis, porque tenho condições. E porque sei que lá o dinheiro vai ser usado para cuidar de pessoas que realmente precisam. E fiz questão de que a doação fosse em nome do meu primeiro marido, doação da família Joaquim e Otília Barreto. Porque Joaquim me ensinou que amor verdadeiro não tem preço, não vem com condições, não é negócio. É parceria, cumplicidade, construção conjunta. Roberto disse que amor aos 50 anos é baseado em benefícios mútuos. Joaquim me provou que amor em qualquer idade é baseado em cuidado mútuo. A diferença entre essas duas coisas é a diferença entre ser explorada e ser amada. Hoje completam 6 meses desde que saí da cobertura pela primeira vez. 6 meses desde que descobri que ainda sou capaz de me defender, de lutar pelo que é meu, de fazer justiça sem perder minha dignidade. Estou sentada na minha varanda nova, na minha cadeira de balanço nova, tomando café do bule que ganhei de Dona Irene no meu aniversário de 53 anos no mês passado. O jardim está florido, a horta está produzindo e os pássaros estão cantando na mangueira velha, onde sempre para o meu carro. Não me arrependo de ter acreditado no Roberto. Não me arrependo de ter me casado com ele. Porque foi através dessa experiência terrível que descobri uma Otília que eu não conhecia. Uma mulher capaz de planejar, de se vingar silenciosamente, de fazer justiça com elegância. Valdirene tinha razão numa coisa. Eu realmente não sou o tipo de mulher que desperta paixão, mas descobri algo melhor. Sou o tipo de mulher que desperta respeito, principalmente o meu próprio. E isso, Roberto, não tem preço. Nenhuma quantia em dinheiro, nenhum apartamento com vista, nenhuma promessa de companhia vale mais do que o que tenho agora. A certeza de que sei me defender, de que posso confiar em mim mesma, de que não preciso de ninguém para me completar. Sou inteira sozinha. E essa inteireza ninguém pode me tirar. O telefone está tocando. É Maria Helena, querendo saber se quero acompanhá-la numa excursão para Ouro Preto no próximo fim de semana. Vou dizer que sim, porque agora sei que a aventura não é necessariamente se casar de novo ou encontrar um novo amor. A aventura pode ser simplesmente acordar de manhã sabendo que você é dona da sua própria vida. E essa é a melhor aventura de todas. Muito obrigado de coração por você me ouvir até aqui. Quero te convidar a fazer parte da nossa família e acompanhar as próximas histórias. Inscreva-se no canal, curta o vídeo e me diga de qual cidade você está me ouvindo.